É, hora do Mão A. No ano de 2000 e tantos, seres de outro mundo invadiram a Terra. Esses seres são mais avançados em tecnologia e caçaram os humanos com robôs de combate e armas virais. Os humanos restantes batalharam por 10 anos só para sobreviver. O personagem principal, Hisun, é o líder das tropas em Xion. Antes da invasão dos seres, ele costumava trabalhar meio período em uma loja de conveniência, como uma pessoa comum, mas se tornou um forte guerreiro no processo de perder sua família e batalhar para vingá-los. No meio do ataque ao quartel-general dos seres, Hisun foi preso em um portal com o líder deles, e quando acordou, estava em um mundo de fantasia, que lembra os tempos medievais na Europa, e sua alma tinha sido presa dentro do corpo de um garoto loiro de 15 anos. Hisun, que esteve lutando contra robôs de combate e armas virais de seres de outro mundo, com habilidades científicas avançadas, decide se acostumar com esse novo mundo de fantasia. Oi, eu sou o Zakai e está na hora de vermos o Mão A, Overbearing Tide. Mais uma vez eu vou trazer 5 capítulos que infelizmente só tem em inglês, mas eu gostei muito da obra e só quero uma desculpa para postar a continuação. Então me ajudem, quem já me acompanha já ativa o sininho para sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui para vocês, e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Eu também tô querendo chegar na marca dos 35 mil inscritos, então vai ser uma ajuda muito grande de vocês. O nome vai passar na tela para vocês e fique com o vídeo. Na República da Coreia do Sul, uma operação de recuperação está em andamento, com o objetivo de destruir a torre de comunicações. Dentro da torre, uma cena de destruição massiva se desenrola, com inúmeras pessoas feridas deitadas no chão. Entre elas, está sentada uma pessoa gravemente ferida, tossindo sangue, e mal conseguindo respirar. A pessoa chama por outra, que estava de pé na frente dele. Ao ouvir sua voz, o homem pergunta se ele está bem e vira para vê-lo em um estado crítico. Mesmo assim, a pessoa ferida sorri e comenta que deveriam estar mortos naquele momento, mencionando que está sentindo muita dor, mas ainda não havia sucumbido. Em resposta, o soldado retira um fone de seus ouvidos e o coloca no ouvido da pessoa ferida, fazendo com que ele se sinta muito melhor. Chamando o soldado de Hisun, a pessoa ferida pergunta se ele não ficará entediado por estar sozinho depois da sua morte, já que não terá ninguém com quem discutir sobre seu grupo de idols favorito. Depois de um tempo de silêncio, Hisun concorda, enquanto a outra pessoa continua ouvindo a música, comentando que sente como se estivesse a ouvindo no paraíso. Em resposta, Hisun diz a ele para continuar aproveitando o quanto quiser, afirmando que depois de ir para o céu, com certeza encontrará todos os grupos de idols lá. Ele pergunta sarcasticamente por que ele se preocuparia com idols depois da morte, então a pessoa se vira para Hisun, pedindo a ele sobreviver em seu lugar. Surpreso, Hisun se vira para ele e o encontra deitado morto no chão. Depois de contemplar o corpo sem vida por alguns momentos, o soldado começa a se afastar. Enquanto isso, em outra parte da torre, várias pessoas estão de pé, segurando armas em suas mãos, apontadas para uma criatura monstruosa que está entrando na sala. No entanto, para surpresa deles, as balas não têm impacto no corpo de aço da criatura, que continua avançando em direção a eles. Ao perceberem que suas armas são ineficazes, eles começam a se perguntar o que fazer. Enquanto isso, a criatura, com um único golpe, lança todos os atacantes para longe, cortando seus corpos em pedaços e infligindo uma dor imensa. Ao testemunharem essa cena horrenda, os membros remanescentes da equipe começam a contatar Hisun, seu líder, para informá-lo sobre a situação, enquanto a criatura continua a semear o caos. Nesse exato momento, Hisun entra na sala vindo por trás, e grita alto para que a criatura pare. Com isso, ele corre em direção à criatura segurando sua arma, e salta para lançar um ataque. No entanto, antes que possa o atingir, a criatura rapidamente se vira em sua direção e o ataca com sua espada, ferindo seu rosto. Enfurecido, Hisun usa sua arma para atingir o braço da criatura, causando-lhe uma agonia imensa, e a fazendo perder o braço. Enraivecida por esse ataque, a criatura se volta para ele mais uma vez e o atinge com toda a força, fazendo com que os membros de sua equipe se preocupem com seu bem-estar. Mas para surpresa deles, Hisun permanece ileso em frente à criatura morta, afirmando que a batalha acabou. Com isso, ele começa a se afastar, dizendo aos membros de sua equipe para instalarem imediatamente a bomba, e definirem o temporizador para 3 minutos, o que eles obedecem. Nesse momento, um dos membros da equipe chama por ele, informando que a iniciação do portal está ocorrendo, indicando as tentativas de um alien de escapar. Ao ouvir isso, Hisun diz a seus companheiros de equipe para deixarem as outras bombas e saírem rapidamente da torre, os surpreendendo. Se voltando para eles, ele os instiga a se apressarem. Enquanto isso, uma criatura alienígena está sentada em uma sala de controle, tentando fazer um teleporte rapidamente. Nesse exato momento, Hisun entra na sala e pergunta se ele está tentando escapar para a sede deles, indagando se o dispositivo que ele está usando é um aparelho de teletransporte. Segurando algumas bombas em suas mãos, Hisun sorri e pergunta se estava correto. Em resposta, o alienígena começa a rir com força, observando que Hisun é um ser humano inferior, e afirmando que não importa o quanto tentem, o planeta será deles. Hisun, em resposta, empunha sua espada e a golpeia em direção ao alienígena,
perguntando se eles não estão cansados de repetir a mesma coisa repetidamente por mais de 10 anos. Mas em vez de atingir o alienígena, a espada atinge uma parede invisível entre o Zero Soldado e o alienígena, fazendo o alienígena rir novamente. Confiante, o alienígena fala que uma arma tão fraca não seria capaz de perfurar a barreira. Mas Hisun continua golpeando a parede, até que uma rachadura se forma nela. Chocado, o alienígena observa a parede rachada, enquanto Hisun começa a zombar dele por ser excessivamente confiante. Segurando firmemente sua arma, Hisun se preparam para golpear a parede, mas antes, para contar uma história ao alienígena. Ele revela que cerca de 3 anos atrás, capturou um alienígena de sua espécie que estava montando uma arma viva e massacrando humanos. Depois de ser derrotado, o alienígena suplicou por sua vida, o que o fez perceber que eles estavam destinados a vencer. Ele golpeia a parede novamente com toda a sua força, a fazendo-se despedaçar. Ao quebrar a parede, Hisun avança em direção ao alienígena, que o observa com uma expressão chocada. Ao se aproximar do alienígena, o soldado desfere um golpe em sua mão. Nesse exato momento, o portal de Varpa é iniciado e Hisun se encontram atrás do alienígena, que continua gritando de agonia por causa de sua mão perdida. Segurando o alienígena pelo pescoço, Hisun entra no portal junto com ele, rumo à sede. Com isso, ambos começam a ser teleportados para a sede, enquanto os 3 minutos do temporizador da bomba se esgotam, causando explosões massivas em diferentes partes da torre. Observando isso, os membros do grupo de Hisun ficam surpresos, imaginando o que poderia ter acontecido com ele. Enquanto isso, Hisun, no meio do processo de teletransporte, começa a sentir uma sensação estranha, assim como o alienígena fez. De repente, os corpos dele e do alienígena começam a desaparecer, e ele fecha os olhos. Mas após algum tempo, ele recupera a consciência, e se vê em um quarto, se perguntando se aquele era o acampamento dos aliados ou se foi capturado. Pensando se seus membros estão bem, ele retira o cobertor do corpo, revelando suas roupas extravagantes. Ele olha ao redor do quarto luxuoso, tentando descobrir onde está. Depois, ele sai da cama para conferir por si mesmo e olha pela janela, encontrando uma paisagem desconhecida. Ele também percebe que seu corpo está muito pesado, se perguntando quanto tempo ficou inconsciente. Ele decide verificar o estado de seu corpo primeiro, e nesse momento, se depara com um espelho. Ao olhar para seu reflexo, fica chocado. No espelho, vê a imagem de uma pessoa com um rosto e traços completamente diferentes dos seus, o levando a se perguntar o que exatamente estava acontecendo. O local para onde ele foi transportado é um imenso palácio localizado no meio de um belo território. Ao perceber que aquele não é o seu próprio corpo, Hisun se questiona sobre o que aconteceu. Ele pensa que os habitantes do outro mundo podem ter feito algo com seu corpo. Mas ao observar o interior do quarto, ele percebe que está em um castelo da Europa medieval, e se pergunta se tudo aquilo é uma alucinação ou uma realidade virtual. Em seguida, ele se dirige a uma janela e olha para fora, avistando um soldado vestindo uma pesada armadura em frente à janela. Surpreso, ele observa inúmeros soldados que também estão usando a mesma armadura pesada. Nesse momento, ele percebe que suas roupas também não são comuns, mas são feitas de seda, o que o identifica como alguém muito mais que um nobre. Ele se pergunta que tipo de truque é esse, mas está confiante de que não será derrotado por isso. Com essa convicção, ele se aproxima de uma parede onde armas e escudos únicos estão dispostos, os achando magníficos. Ele tenta puxar uma das espadas, mas não consegue, sentindo dor em suas mãos. Ele se pergunta por que a espada é tão pesada, e nesse momento, nota o pequeno punhal sob a espada. Com o punhal em mãos, Hisun se dirige à porta para avaliar seu entorno e entender a situação. Pensando que pode não ter muita segurança ao redor do quarto, ele abre a porta lentamente. No entanto, assim que a porta se abre, ele se depara com uma pessoa alta e forte vestindo uma armadura, que está parada em sua frente. Chocado com o tamanho do indivíduo, Hisun se questiona se seria capaz de lidar com alguém tão imponente. Além disso, a pessoa não está sozinha, mas acompanhada por um grupo inteiro de soldados armados. Chocado, o protagonista perde o equilíbrio e cai ao chão. Enquanto isso, a pessoa armada, com uma expressão séria no rosto, segura firmemente sua espada. No entanto, para sua surpresa, a pessoa se ajoelha e começa a prestar reverência, se dirigindo a ele como senhor, seguido por todo o grupo fazendo o mesmo. Chocado, Hisun os observa, se perguntando que tipo de história é essa, e se todos esses soldados estão sob o seu comando. Confuso, ele se aproxima da pessoa e pergunta em que lugar estão e quem ele é. Em resposta, a pessoa diz que estão em seu castelo e ele é o Lorde. Isso leva Hisun a perguntar qual é o seu nome. A pessoa revela que o nome de Hisun naquele mundo é Lion Alberion. Enquanto isso, Hisun fica pensando sobre quem seria Lion Alberion. A pessoa o ajuda a se levantar, dizendo que o levará de volta para a cama. Ao ouvir isso, Hisun se sente um pouco envergonhado, enquanto a pessoa o conduz até a cama e expressa sua felicidade pelo fato dele ter acordado. A pessoa diz que estava muito preocupada com isso, o fazendo se perguntar se o dono daquele corpo estava doente.
No meio dessa história, pensando nos alienígenas e monstros, Hissun sabem que essas criaturas criavam armas baseadas em organismos já vivos existentes. Isso leva a temer que eles possam estar tentando transformá-lo em uma arma também, construindo uma realidade virtual com base na história da sua civilização. Considerando isso, ele se pergunta se usaram um gênero de fantasia para configurá-lo. Excessivamente ansioso, ele vira as costas para o soldado e fecha os olhos, imaginando onde se encontrava. Ao ver isso, a pessoa se levanta e começa a se afastar, dizendo que trará de volta o curandeiro, fazendo Hissun suspirar aliviado. Enquanto isso, fora do castelo, duas pessoas que parecem ser oficiais de alto escalão dão um passeio enquanto discutem seu alívio pelo despertar do Lorde. Eles conversam sobre como, se o Lorde tivesse morrido, um novo Lorde teria sido enviado pelo palácio, e seria difícil lidar com essa pessoa. Em resposta, o outro diz que o certo é fazer tudo com moderação, mesmo que eles queiram mais. Ao ouvir isso, a pessoa expressa que deveria ter guardado algum ouro para si antes que o território entrasse em declínio. Após uma consideração cuidadosa, ele sugere a outra pessoa que eles devam esconder o ouro por um ano após a morte do Lorde. No entanto, a outra pessoa lembra ele do capitão de segurança, que não permitiria que esse plano fosse bem sucedido. Mesmo assim, ele argumenta que o capitão de segurança também não é um homem honesto, mas a outra pessoa rebate dizendo que, como cavaleiro, ele não pode ser corrupto. Com raiva, o outro pergunta se eles o consideram podre até o âmago, mas o outro sugere observar a situação, já que ainda não tem certeza se o Lorde sequer sobreviverá. Nesse momento, uma criada se aproxima deles e sussurra algo no ouvido de um. Ouvindo aquilo, ele pede à criada para manter um olhar atento naquela pessoa, e ela concorda. Ele então se vira para a outra pessoa sorrindo, e revela que o remédio dado ao Lorde está surtindo efeito. Aliviado ao ouvir isso, o outro sugere fazer uma visita ao Lorde, e eles começam a se afastar. Enquanto isso, no quarto, Hissun está deitado na cama enquanto o médico o examina. Ele pensa que não conseguia perceber nada de perigoso nas pessoas que conheceu até agora, e realmente se pergunta se não seria um truque dos habitantes do outro mundo. Considerando a possibilidade de ter sido transportado para lá devido a um problema na embrulhagem, ele se questiona se terá que viver com aquele corpo pelo resto de sua vida. Se virando para o médico, ele pergunta pelo nome dele, e o médico revela ser o Dr. Nakarma, afirmando que tem sido responsável pela saúde do Lorde nos últimos anos. Surpreso com suas expressões, o médico pergunta se ele não se lembra dessas coisas, o levando a rir ansiosamente. O Dr. Nakarma explica que a perda de memória temporária ou permanente é possível se alguém sofre de uma febre alta ou passa por algum momento estressante. Nesse momento, o soldado entra, informando a Hissun sobre a chegada do tesoureiro e do administrador. Ele permite que eles entrem e, em seguida, ambos os oficiais entram, sendo que um deles saúda calorosamente Hissun. A pessoa então se aproxima da cama de Hissun e presta reverência a ele. Depois, ele se senta perto da cama e segura o braço do Lorde, dizendo que seu rosto enérgico aliviou todas as suas preocupações, embora, no fundo, ele esteja ansioso por vê-lo em um estado melhor. Ele explica que, quando Hissun ficou em coma, ele pessoalmente lhes administrou remédio que era muito difícil de obter, enfatizando o quanto se importa com ele. Hissun simplesmente sorri e retira sua mão. Ele então afirma que desde que acordou, suas memórias têm sido confusas e ele não consegue identificá-las com precisão. Chocado por um momento, eles se apresentam como o administrador Nu e o financiador Tommen. Se voltando para o médico, Tommen expressa sua raiva, perguntando o que ele fez para que o Lorde experimentasse aquele sintoma. Ele pressiona o médico a dizer a verdade. Enquanto isso, Nu continua a observar Hissun, que está sentado e desfrutando da situação. Nu pensa que algo parece estranho sobre ele, enquanto olha suspeitosamente para o Lorde. Hissun fala, pedindo que todos se acalmassem. Ele explica que perdeu a memória por voltar da beira da morte, mas sobreviveu graças ao médico, dizendo que ele não pode punir quem o salvou. Ouvindo isso, o médico expressa sua gratidão a ele, afirmando que nunca esquecerá dessa gentileza. Se voltando para Tommen, Hissun diz que fará muitas perguntas a eles, o que Tommen concorda, dizendo que ele pode perguntar qualquer coisa que ele esteja curioso. Enquanto isso, em seus pensamentos, Tommen se sente feliz pela perda de memória do senhor, considerando que isso colocou todo o controle em suas mãos. Então, Nu chama pelo Lorde, declarando que há algo que ele deve decidir com urgência, o levando a perguntar o que é. Em resposta, Nu revela que era uma ordem de recrutamento de mercenários, afirmando que antes, o Lorde tinha desmaiado antes de tomar uma decisão sobre o assunto. Isso faz Tommen explodir de raiva por Nu trazer o assunto à tona. Confuso, Hissun pergunta o que era o recrutamento de mercenários, e Nu explica que significava contratar mercenários em seu nome. Hissun pergunta sobre o motivo do recrutamento, e Nu afirma que é para enfrentar os monstros que prejudicam as pessoas e a economia, sendo mais aterrorizantes do que bestas normais. Ao ouvir sobre os monstros, Hissun pergunta se também há um rei demônio, deixando Nu surpreso.
Após uma breve pausa, Nu revela que a limpeza dos monstros ocorre a cada 5 anos em seu território, e que se eles forem enviar mercenários, precisam tomar uma decisão a tempo. Ao ouvir isso, Hisun fica ansioso, considerando que não sabe nada sobre o contexto da situação para tomar uma decisão, mas pensando que era necessário. Ele estava prestes a tomar uma decisão quando Tommen de repente se aproxima e diz que ele não deve se decidir precipitadamente. Ele revela que as finanças do território estão em um estado muito ruim no momento, o que torna difícil para eles contratarem centenas de mercenários. Ao ouvir isso, Hisun pergunta quão grave é a condição, questionando se não é possível contratar nenhum mercenário. Se sentindo pressionado, Tommen diz que eles têm recursos para isso, mas eles também devem considerar o futuro do território, não desperdiçando dinheiro dessa maneira. Hisun fica em silêncio por um momento e então lhe lembram da declaração de Nu sobre os monstros destruindo tudo, perguntando se ele quer que ele ignore isso de propósito. Em resposta, Tommen diz que as pessoas são bastante resistentes e que não haverá muitas mortes. Além do mais, os monstros são como desastres naturais e ser morto por eles é algo normal. Reiterando que Tommen é um financista que lida com o dinheiro, Hisun sinaliza para que ele se aproxime, e confuso, ele obedece. Então Hisun o segura pela gravata, chocando a todos os presentes. Ao aproximá-lo, Hisun afirma que não vai desistir de seu povo tão facilmente, e lembra Tommen de que eles pagam seus impostos diligentemente, antes de soltá-lo. Hisun afirma que se ele fechar os olhos para a situação apenas para economizar dinheiro, ninguém arriscará suas vidas para proteger o território para ele. O que deixa todos eles sem palavras. Virando-se para Nu, Hisun ordena que ele recrute os mercenários imediatamente, e ele obedece. Depois disso, tanto Nu quanto Tommen deixam a sala. Enquanto se afastam, Tommen expressa sua frustração com a atitude de Hisun. Nu lembra ele que ele se preocupava com a saúde do senhor, mas ele fala que isso era quando o senhor continuava covarde e tímido. Ao ouvir isso, Nu simplesmente sorri e lhe diz para ele estimar o orçamento para o recrutamento de mercenários. Enquanto isso, na mesa de jantar, com inúmeros pratos deliciosos servidos, Hisun continua comendo sem parar. De repente, ele percebe Rondo, o soldado, e o chanceler, o olhando com surpresa. Ele pergunta qual é o problema. Em resposta, a pessoa diz apenas que ele estava comendo muito melhor do que o normal. Ao ouvir isso, Hisun afirma que ele perdeu músculos por ficar deitado por tanto tempo, e quer recuperá-los, os deixando confusos. Depois disso, ele continua a comer e termina um dos pratos, pedindo mais. O chanceler revela que tinha ensopado de cordeiro, e diz que trará mais. Com isso, ele sai segurando os pratos vazios, e Hisun continua comendo. Se virando para Rondo, Hisun oferece para que ele coma junto dele, mas ele recusa, dizendo que estava bem. Ele afirma que é embaraçoso ser observado enquanto come, então ordena que ele coma com ele, deixando o soldado surpreso. Depois de pensar por um momento, Rondo vira o rosto, evitando o contato visual com Hisun para fazê-lo se sentir confortável. Observando isso, Hisun solta um suspiro, e em um tom ameaçador, ele pergunta se o soldado o fará ter que repetir. Sem outra opção, Rondo se junta relutantemente a Hisun à mesa. Mas em vez de começar a comer, ele permanece confuso e apenas olha para baixo. Depois de um tempo, ele pega o garfo e observa o prato à sua frente, enquanto Hisun o encoraja a provar, dizendo que estava delicioso. Nervoso, Rondo dá uma mordida com o garfo e começa a comer. Depois de um tempo, Hisun pergunta como estava, e Rondo comenta que estava incrivelmente delicioso. Satisfeito com a resposta, o Lorde menciona que ele deve comer bem para garantir que ele permaneça forte o suficiente para protegê-los. Enquanto Hisun serve uma bebida em seu copo, ele traz o assunto do recrutamento de mercenários e pergunta se seus soldados atuais eram insuficientes para a tarefa. Rondo revela que seu território tem 300 soldados, e metade deles estavam protegendo o castelo, enquanto o resto está lutando contra os bandidos sob o comando do capitão da segurança. Ao ouvir sobre os bandidos, Hisun fica surpreso, e Rondo explica que eles invadiram recentemente seu território e saquearam uma das vilas. Ele continua explicando que Hisun tinha ordenado ao capitão da segurança que liderasse alguns soldados na região. Quando Hisun pergunta sobre o retorno deles, Rondo revela que a batalha ainda está em curso devido ao grande número de bandidos. No entanto, ele tranquiliza Hisun, dizendo que o capitão da segurança é o maior espadachim do reino e pedindo a eles para não se preocuparem. Se sentindo aliviado por ter uma pessoa tão poderosa como subordinado, Hisun pergunta pelo nome do capitão, e Rondo revela que é Charlene Deport. Enquanto isso, no meio da floresta escura, Charlene está de pé com um grupo de soldados enfrentando alguns bandidos. Nesse momento, um dos bandidos avança, expressando sua honra absoluta em conhecer Charlene. Ele menciona que tinha ouvido falar que Charlene deixou os Cavaleiros Reais, mas não esperava encontrá-lo como um soldado de Alberion. Se sentindo animado, o bandido brande sua arma, afirmando que o dia lhe trouxe uma oportunidade de ouro. Enquanto Charlene permanece estoico, o bandido declara que se derrotar Charlene, será reconhecido como o maior guerreiro do reino, mas Charlene permanece calmo, segurando sua espada firmemente.
Determinado para derrubar Charlene e ganhar fama, o bandido avança em sua direção, empunhando machados nas duas mãos, enquanto o guerreiro se prepara para a luta. Os bandidos restantes seguram seus arcos, fixam o alvo em Charlene e começam a lançar ataques. Ao ver inúmeras flechas vindo em sua direção, Charlene com um único movimento de sua espada as quebra, deixando os arqueiros assustados. Acreditando que a atenção de Charlene está nos arqueiros, o bandido salta para lançar um ataque rápido, mas Charlene bloqueia facilmente. Em seguida, ele gira rapidamente sua espada na direção oposta, fazendo com que o bandido tropece para trás. Vendo isso, o líder dos arqueiros ordena imediatamente para que recarreguem seus arcos, então um dos camaradas de Charlene os chama de covardes, irritando o líder deles, que afirma que ele não pode menosprezar o trabalho em equipe dos bandidos os chamando de covardes, já que são pessoas que vivem e morrem juntas. Ao ouvir isso, o camarada de Charlene dá um passo à frente, declarando sua intenção de lutar ao lado dele, mas ele logo insiste em lutar sozinho. Se dirigindo aos bandidos, Charlene comenta que viver e morrer juntos era amizade demais para ladrões como eles. A pessoa rebate, afirmando que vivem e morrem por lealdade e não são como eles, que apenas seguem cegamente os nobres. Ficando em silêncio por um tempo, Charlene anuncia que o desejo pela morte do homem será concedido. Com isso, ele carrega sua espada com uma energia estranha. Vendo isso, o líder segura firmemente seu machado, notando que Charlene finalmente está revelando seu verdadeiro poder. De repente, seu machado também começa a brilhar, e o homem revela que Charlene não é o único capaz de manipular essa força. Mas de repente uma quantidade avassaladora de energia envolve Charlene, enquanto seu companheiro instrui os outros soldados a recuarem, afirmando que a batalha já terminou. Enquanto isso, Charlene, fortalecido por toda a energia canalizada em sua espada, fica diante dos bandidos, os deixando impressionados com a pura força que ele possui. Se voltando para os arqueiros, o bandido ordena que eles o ataquem com flechas, o que obedecem, atirando em sua direção. Ao testemunhar isso, Charlene balança sua espada, criando um impacto que deixa o bandido perplexo. De repente, profundas feridas surgem nos corpos de todos os bandidos, fazendo com que eles caiam no chão. Chamando Charlene de monstro, eles encontram seu fim. Enquanto isso, no castelo, Tommen se aproxima do Dr. Nicarmo para perguntar sobre a poção que está sendo preparada para tratar a perda de memória do senhor. Nicarmo informa que falta apenas um ingrediente para completá-la. Observando o grande caldeirão contendo um líquido fervente, Tommen questiona se o senhor realmente voltará ao normal após consumi-la. Nicarmo explica que, embora a poção ajude a recuperar a perda de memória, as mudanças em sua personalidade podem não ser revertidas. Ao ouvir isso, Tommen se volta para as prateleiras. Ele pergunta se o quarto era originalmente a adega, o que Nicarmo confirma, revelando que o antigo Lorde a transformou em uma farmácia para ele. Tommen pega uma das garrafas da prateleira, observando que as caras tinham diminuído bastante, e depois coloca a garrafa de volta na prateleira. Virando-se para Nicarmo, ele diz que esperava que o médico não estivesse usando as garrafas caras para fins médicos, deixando o médico confuso. Em um momento de raiva, Tommen pega Nicarmo pelas roupas e o leva até a poção fervente. Perto da poção, Tommen ameaça fazer ele virar um dos ingredientes caso ele não consiga fazer com que o senhor volte a ter a personalidade que tinha antes. Nesse momento, a filha de Nicarmo entra na sala trazendo a cauda do lagarto escarlate que ele tinha pedido. Ao vê-la, Tommen recua rapidamente, ele muda de assunto e começa a sair, enquanto a garota observa partindo, confusa com a cena. Depois que ele sai, a garota se vira para seu pai e pergunta o que aconteceu. Após uma breve pausa, Nicarmo joga fora a poção e instrui Linda, sua filha, a trazer a centopeia vulcânica no lugar. Perplexa, ela questiona se ele realmente quer que ela pegue uma coisa dessas, e ele confirma, ficando frustrado. A filha lembra a ele que o senhor consumiu isso alguns anos atrás, mas não conseguiu engolir e vomitou. Mas isso o irritou bastante, e ele ordena a ela fazer o que foi pedido. Com isso, ela silenciosamente abre as gavetas e traz o centopeia, a entregando a ele. Irritado, Nicarmo afirma que a situação do Lorde irá melhorar, do jeito que Tommen quer, preparando um novo remédio a partir da centopeia. Nicarmo leva o remédio para Hisun, que pergunta sobre seu conteúdo. Nicarmo explica que é um remédio feito da centopeia vulcânica, mas Linda fala preocupada sobre o impacto dela no corpo humano. Após ouvir, Hisun pergunta quem é Linda, e Nicarmo a apresenta como sua filha. Linda também se apresenta e pergunta se ele realmente não se lembra dela. Depois de estudá-la por um tempo, Hisun se pergunta se eles realmente se conheciam. Lançando um olhar para o remédio, ele pergunta sobre a eficácia do remédio, e Nicarmo lhe assegura que funcionará. Mas Linda explica que se o remédio não se adequar à constituição do corpo dele, poderia ser perigoso, e ela o proíbe de consumi-lo à força. Mesmo assim, pensando que deve aproveitar um medicamento tão raro, Hisun toma a decisão por conta própria. Ele acredita que não pode agir como o senhor com um corpo tão fraco, e que pode morrer em breve. Ele também suspeita que o médico possa querer envenená-lo. Mas olhando para Linda, ele percebe que ela está genuinamente preocupada com sua saúde.
Portanto, ele decide simplesmente beber o remédio e ver o que acontece. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, acho que também vai gostar desse próximo que vai aparecer aqui. Deixa o like pra eu entender que vocês querem a parte 2 lá no outro canal, Ormão. Então também não esquece de conferir e ativar o sininho lá também. E obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.